Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça com todos os irmãos. Amém? Vou convidá-los a ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus. Como eu estou longe, pelo menos 3 metros de qualquer um dos irmãos, eu posso ir, tiro a máscara para poder falar fluentemente. Então, eu quero pedir aos irmãos para continuarem em segunda carta aos Coríntios, e agora no capítulo 3, do versículo 12 a seguir. O centro dessa mensagem está no versículo 17 e versículo 18. Ok? Então, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 12 a seguir, do 12 ao 18, mas o centro da mensagem é o versículo 17 e 18. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua cabeça, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus seja louvado pela sua palavra, a qual rogamos ao Senhor que Ele derrame bênçãos em nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela libertação que temos recebido através de Jesus Cristo. Fala conosco nesta noite e ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, eu quero levantar para tema nesta mensagem: transformado na imagem de Cristo. Transformado na imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo as 2 cartas, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, nesta segunda carta, ele até faz uma autodefesa, ele apresenta momentos de autodefesa. Mas eu vejo nas 2 cartas, e de uma maneira muito especial nesta segunda carta, um carinho todo especial do apóstolo Paulo e a confirmação dele das doutrinas já ensinadas. Mas havia lá naquele contexto situação muito séria que estava acontecendo. Haviam homens que estavam tentando mudar a essência do ensino que o apóstolo Paulo havia aplicado ao povo daquela igreja. Havia então ali homens que eram judaizantes, nós podemos chamar, que queriam trazer de volta os crentes que compunham a igreja lá em Corinto a uma condição da escravidão, para estarem então buscando salvação em uma maneira de, com sua própria ação no cotidiano, buscando os rudimentos da lei, conquistarem a misericórdia de Deus e serem salvos. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele mostra nestes 2 capítulos que nós temos lido neste culto, parte do capítulo 2 e parte do capítulo 3,
situações muito sérias. Em toda a carta ele mostra, mas o que vai chamar nossa atenção no capítulo 2, ele declara lá no capítulo 2, versículo 14: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aquele povo lá em Corinto, e nós também, nós fomos libertos pela graça salvadora no Senhor Jesus Cristo. Nós, mediante a graça de Deus, o presente que não merecíamos, nós recebemos uma condição de sermos triunfantes em Jesus. Nós nascemos de novo, fomos libertos da condenação do pecado, nós estamos nascidos em Jesus, nós temos uma nova vida, e isto nos leva a estarmos libertos da condenação original e libertos da condição proposta pela lei, que mostra o pecado, mas é impotente para salvar. Seguindo nesse pensamento, nós chegamos ao versículo 15 do capítulo 3. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O véu está posto sobre o coração deles. É interessante que até aquele momento os judeus e os que eram legalistas, eles estavam vivendo de uma maneira com a visão ofuscada no campo espiritual. Eles estavam aprisionados ainda à lei. Eles não estavam conscientizando-se de que a graça salvadora em Jesus já estava derramada. Ainda hoje, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem muitas seitas religiosas que estão querendo, de uma maneira muito forte, permear na crença fundamental, que é: pela graça sois salvos por meio da fé, não vem por obras para que ninguém se glorie, um ensino das pessoas voltarem a estarem escravizadas pela lei. E é interessante ainda ressaltarmos que há muitos que estão envolvidos como que por um véu, e esse véu cega o entendimento deles, e eles não têm condições de visualizar, desfrutando então da graça salvadora. E o apóstolo Paulo, nesse versículo 15, ele declara que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É interessante, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e vai por aí afora, o Novo Testamento proclama a graça salvadora. Mas eles estavam aprisionados nos primeiros livros do Velho Testamento. Eles estavam aprisionados nos livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Eles estavam presos lá, aprisionados lá, e eles então estavam aprisionados, e eles estavam acometidos de uma separação que é chamado de véu nesse contexto. Terrível. Quando lemos então, são importantes, os primeiros 5 livros são maravilhosos, são importantes, mas quando lemos o Novo Testamento, vemos o derramar da graça salvadora, vemos a libertação da condenação da lei, vemos em Jesus o novo nascimento, vemos uma condição de libertos para glorificar o Senhor com a nossa vida nascida em Jesus. É evidente, a lei, ela é proposta por Deus para realmente exercer na vida daqueles que antes eram regidos pela lei algo muito importante. Eles precisavam mesmo, mas eles já tinham a condição de visualizar, mediante a promessa do Senhor, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, proporcionando libertação. E Jesus nasceu, amém? Aleluia por isso, estamos libertos. E isso está claramente mostrado nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento existe essa proclamação. Nós vemos em Isaías,
o prenúncio, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, já declarando quem deu crédito à nossa palavra, a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo, é como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, falando claramente de Jesus a eles que estavam ainda debaixo da lei. Sabem, queridos, transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ressaltar então, no versículo 17 e 18, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Sabem, queridos, onde está o Espírito do Senhor, está a liberdade. A palavra ensina-nos, lá no contexto, ele está aqui mencionando Êxodo 34, versículo 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Moisés, perante o Senhor, podia tirar o véu. O Senhor, Deus Jeová, ali estava, poderoso. O Espírito da salvação estava proposta. O Espírito de Deus operante ali, diante de Moisés, e Moisés ouvindo. E saindo Moisés, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim os filhos de Israel viram o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que estava para falar com ele. O povo não conseguia olhar para Moisés, não conseguia, porque o povo não estava intimamente ligado com Deus. Havia uma condição de aprisionados. E então o apóstolo Paulo declara: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor Deus é poderoso, Ele é o Espírito, e o Senhor Deus já estava agindo lá. E agora, versículo 17: e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor envia o Senhor Jesus Cristo, Jesus nasce, Jesus vive se fazendo ser humano, tem vitória sobre toda a condição de pecado, não peca. O Senhor Jesus, Ele se entrega, é pregado na cruz do Calvário, paga o preço por nossos pecados, resgata-nos, limpa-nos de todo pecado, purifica-nos. E então o Senhor Deus poderoso em Jesus completa a maravilhosa posição proposta por Ele, Senhor Deus, de salvação para todo aquele que crê. Aquele que está em Cristo agora é nova criatura, coisas velhas passaram, já era, não há mais condenação para os que estão no Senhor Jesus Cristo. Bem, se eu estou em Jesus e o Espírito Santo está agindo agora, eu preciso estar no mover do Espírito, sendo santificado, separado, tirado para fora dessa condição de uma vida promíscua. Eu preciso estar nas mãos do Senhor, separado para glorificar o nome do Senhor, e o Espírito Santo está agindo. E então, mas o que é isso? Qual é esse processo para eu me tornar transformado na imagem de Cristo? É um processo de santificação. E então, o que eu preciso ver? Santificação é a transformação na imagem do Senhor Jesus, e nós vamos sendo santificados, é um processo, até atingirmos a estatura de varão perfeito, e isso só vai acontecer quando entrarmos lá no céu. Enquanto estamos vivendo agora, ainda somos pecadores, e de vez em quando alguém escorrega, nós escorregamos, mas nós temos diante de nós o Senhor Jesus, temos um advogado diante do Pai, e se confessamos os nossos pecados, a palavra garante, nós somos purificados. Queridos, Colossenses no capítulo 3: e vos vestistes do novo, aleluia, que se renova para quê? Para o conhecimento, segundo o que? Segundo a imagem daquele que o criou. E tem mais, hein?
O versículo 11 diz: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos, aleluia. Todos somos iguais diante do Senhor, somos movidos pelo poder do Espírito a termos uma vida de santificação. O versículo 10, voltando lá, ele declara: para o conhecimento e segundo a imagem daquele que o criou, vamos ser transformados passo a passo na imagem do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vai dizer para nós no final: venha, bendito do meu Pai, você possui por herança o reino dos céus, aleluia. Estaremos entrando lá na glória do Senhor com uma condição maravilhosa, transformados. O segundo aspecto que eu quero declarar: quando é que acontece isso? Tem gente aí que está achando que não acontece agora, não. Começou a acontecer, irmãos, já está acontecendo. O Senhor está operante, está operando em nós, o Espírito Santo está agindo em nós. Isso é crescente, isso é maravilhoso. O Evangelho de João, capítulo 17, Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder. Olha só, queridos, versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecemos Jesus, nascemos de novo em Jesus, temos a vida eterna. O Senhor tem feito a diferença no nosso viver. Então, de como isso vai acontecendo? Pela apropriação dessa glória maravilhosa do Senhor Jesus. Jesus glorificado, Jesus, o Senhor Salvador. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos conquistou, Ele nos deu vida. Com a morte dEle, Ele pagou um preço, e Ele não ficou morto, Ele ressuscitou de entre os mortos, e na ressurreição de Jesus, nós estamos salvos, nascidos de novo. Queridos, o agente que opera para essa transformação acontecer em nós é o Espírito Santo. Cumprimos o ministério no poder de Deus. Aí no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós não vamos ficar pelo caminho, não. No meio dessa pandemia, no meio dessa guerra espiritual que vivemos, no mundo conturbado pelas ações de Satanás, no meio de tanta pressão e opressão, nós não vamos desfalecer, porque somos transformados, e de glória em glória nós vamos atingindo a estatura de varões perfeitos, a imagem do Senhor Jesus Cristo. E ele declara ainda: antes então rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Vamos chegar às pessoas que estão ao nosso redor e vamos testificar de Jesus, e vamos fazer isso com autoridade, porque estamos participando desse processo de transformação, de renovação, de mudança radical, em que o Espírito Santo é o agente. Todo dia o Espírito Santo está testificando com o nosso espírito que nós estamos salvos, e isso nos leva a sentirmos-nos fortalecidos, amparados, sustentados, renovados e levados à frente para podermos glorificar o nome do Senhor. Desta forma, com esta segurança, nós nos colocamos diante do Senhor. Amém, povo de Deus? Senhor, confirma em nós a Tua vontade e age em nós no poder da ação do Espírito,
nessa transformação, nessa santificação, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.